Nosso primeiro convidado desta noite é o escritor, jornalista e correspondente internacional em Berlim, na Alemanha, Flávio Aguiar. Boa noite, Flávio Aguiar, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos da TVT e a toda a equipe aí novamente. Maravilha. Flávio, nosso assunto de hoje contigo aí na Alemanha é sobre essa questão dessa segunda onda de infecção do coronavírus, vários países da Europa com a segunda onda de infecção, várias medidas sendo obrigadas pelos governantes a serem tomadas por conta dessa segunda onda de infecção em toda a Europa, né? Fechamento de bares, escolas, praças. O que você pode falar para a gente dessa nova onda de infecção pelo coronavírus que afeta toda a Europa? Olha, em primeiro lugar, a Europa foi declarada em nível internacional como o novo epicentro desta segunda onda, ou terceira, sei lá eu, da expansão do coronavírus e da Covid-19. As medidas tomadas aqui variam muito de país para país, porque deve-se levar em conta que a Europa são 30 e tantos países, só a União Europeia são 27. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. A Bélgica fechou tudo novamente, 100%, tudo fechado. Escolas, bares, exceto supermercados, coisas de primeira necessidade, o resto fechou tudo. Portugal declarou um estado de calamidade. A Itália agora obriga o uso de máscara na rua, em todas as cidades. Na Alemanha, aqui, há um aumento dramático do número de casos, embora o número de letalidades relativamente ao aumento de número de casos tenha diminuído. Berlim, a cidade onde eu moro aqui, foi declarada cidade de alto risco. Até ontem, muitas províncias exigiam que um cidadão vindo de Berlim apresentasse um atestado negativo em relação à Covid-19. Hoje, em algumas províncias, isso caiu, em outras não. Mas há hotéis, por exemplo, em outros lugares da Alemanha, que se recusam a receber pessoas que venham de Berlim, mesmo que ela tenha atestado de negativo, etc. Na França, Macron impôs um toque de recolher em Paris a partir das 9 horas. Aqui mesmo em Berlim, houve uma discussão muito grande sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas nos bares a partir das 11 horas da noite, com fechamento dos bares. Agora há uma nova medida que foi determinada pela prefeitura da cidade. Os bares podem abrir, mas não podem vender bebidas alcoólicas. É uma coisa meio contraditória, porque é claro que isso vai ser negociado, talvez nos fundos, que nem nos tempos da lei seca dos Estados Unidos, mas, enfim, isso mostra a situação complicada que é. Na República Tcheca, o alto índice de infectados per capita vai determinar novas medidas. Na Espanha, na Holanda, desculpe, as pessoas estão, o governo está determinando o internamento de infectados em cidades menores do que as grandes capitais, como Roterdã, Amsterdã, né? Porque nessas grandes cidades a capacidade está esgotada. Na Espanha, a situação continua calamitosa. Embora há um detalhe muito interessante que eu quero sublinhar. Na Europa inteira, que hoje é responsável por 1/3 dos novos casos que surgem no mundo inteiro de Covid, né, há 3 vezes mais infectados diariamente do que no pico anterior, que era no final de março e de abril. Embora isso signifique também que haja 5 vezes menos casos de letalidade relativamente ao número de infectados do que havia naquela época. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, isso vem sendo ressaltado por vários organismos internacionais aqui, isso significa que a qualidade do atendimento melhorou, ou seja, as pessoas estão sabendo como atender melhor as vítimas dessa doença. E a segunda questão, que é também algo a analisar e é muito preocupante, é que o número de infectados hoje aumentou muito entre os jovens, que
tendem a ter menos casos de letalidade, felizmente, aliás, né? Mas isso significa também que há esse problema, né, de que a juventude hoje se tornou um dos fatores mais proeminentes do aumento dessa taxa de propagação da, dos Do casos, enfim, coronavírus. de coronavírus. Ou seja, nós estamos vivendo, para encerrar esse primeiro comentário, uma dupla causa nisso. Primeiro, chegou o outono, temperaturas mais frias, vocês podem ver como eu estou me vestindo aqui, estou com um coletão irlandês de lã pura, né? O frio, isso aumenta, claro, a incidência de todas as doenças respiratórias, não apenas a Covid-19, mas segundo, nós estamos vivendo também o efeito, eu chamaria assim, da euforia do verão, porque depois daquele primeiro, no número de doenças que houve entre março, abril, né, houve uma espécie de relaxamento com o verão, com toda o acostumar-se, digamos assim, com a presença, não é, do corona, e isso acabou provocando um relaxamento nas medidas de segurança, inclusive em matéria de bares, de frequência dos jovens, de festas públicas ou particulares, frequência às igrejas, etc., que motivou um aumento novamente dessa incidência de propagação do corona e da Covid-19. Flávio, você falou que os países da Europa, principalmente do leste da Europa, são os países mais preocupantes, mas Portugal também acaba de decretar estado de calamidade. Como é que você avalia também a resposta da população a essa segunda onda, se ela está mais consciente e elas vão acatar essas medidas que estão sendo colocadas pelos governos na tentativa de frear a disseminação do coronavírus de uma maneira tão intensa como está sendo apresentada nesse momento? Olha, em primeiro lugar, eu devo dizer que, no momento, o aumento mais exponencial de casos de incidência se dá na antiga Europa Ocidental. Quer dizer, são países como a França, Espanha, Itália, que novamente, aonde os casos voltaram a crescer, tinha diminuído no caso da Itália, né? Mas também são países que têm uma infraestrutura de saúde melhor preparada para enfrentar essa situação. Então, no caso, por exemplo, dos países da antiga Europa Oriental, né, as medidas até em alguns momentos anteriormente foram mais duras do que aqui na Europa Ocidental, mas existem condições menos seguras de enfrentamento desse problema que nós estamos vendo. Então, por exemplo, se nós olharmos o número de casos letais per capita na Europa inteira, o caso mais grave hoje em dia é o da Romênia. Né? O número absoluto não é tão grande, mas o número relativo de casos letais com referência ao número total da população é muito alto. Né? Isso são mais de 6 por 100 mil habitantes. Isso significa que é uma incidência muito grave de casos letais. Agora, com relação à população, existe um sentimento contraditório. Por um lado, existe uma consciência muito maior do que isso significa, e se você olhar hoje, por exemplo, mesmo aqui em Berlim, na rua, em relação aos primeiros meses da incidência da pandemia, se você olhar para as pessoas mais velhas, etc., como eu estou com 73 anos já, né, você vê que o uso de máscaras aumentou muito, as pessoas respeitam mais esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, existe também uma fadiga dessa história toda. Quer dizer, isso é inevitável em todos os lugares do mundo, não só no Brasil, ou aqui ou ali, né? Existe essa fadiga, e isso se nota particularmente entre os jovens. Isso é muito preocupante, porque os jovens são os que têm a tendência a fazer festas, encontros, sair à noite.
eu vou citar um dado interessante aqui. Berlim é uma das únicas grandes cidades europeias que tem realmente uma vida noturna muito ativa. Tinha tradicionalmente, hoje diminuiu muito devido à pandemia, né? Mas tem. Então, nos fins de semana, a madrugada aqui em Berlim, se você sai, você tem que se preparar para se acotovelar no metrô, para, né, disputar espaço com a Juvenília. Eu já me recolho às 11 horas, já estou em casa. Mas, enfim, mesmo se eu sair um pouco, eu tenho que me preparar para isso. Agora, isso determina uma situação peculiar, porque hoje os jovens se tornaram os maiores disseminadores da doença. Por exemplo, no começo foram as pessoas mais abonadas, mais ricas, que viajavam de avião. Essa foi uma doença que se propagou pelos aeroportos, né, lá em março, abril. Mas agora, aqui na Europa, o principal efeito disseminador disso são jovens, festas familiares, pasmem, igrejas. Por quê? Porque as pessoas vão às igrejas, os pastores, os padres, fazem com a melhor das intenções, dizem, não, mantenham distância, etc. Mas houve casos aqui, por exemplo, que aconteceu. As pessoas no meio da igreja, como é costume na igreja, sobretudo protestante aqui, começaram a cantar, né? Ah, Deus nas alturas e paz aqui na terra dos homens de boa vontade, mas o canto disseminava o, o raio do vírus, quer dizer. Então, de repente, os pastores tiveram que dar recomendação para as pessoas: venham à igreja, rezem, mas para dentro, não cantem. Né? Veja só. Então, esse tipo de novo hábito, nova adequação a essa situação que nós estamos vivendo, está sendo assumido muito lentamente pelas pessoas. E tem também, aí é no mundo inteiro, não é só no Brasil, nós devemos reconhecer isso, tem as pessoas que são muito recalcitrantes em se adequar a essa nova situação. Inclusive, eu quero sublinhar que aqui na Europa, a extrema-direita fez ou transformou a resistência às medidas sanitárias numa de suas bandeiras. Aqui em Berlim, mesmo há 3 semanas atrás, houve um caso extremo. Quer dizer, já era a segunda manifestação que havia convocada por pessoas ou grupos de extrema direita, neonazis inclusive, para protestar contra as medidas sanitárias tomadas a partir das determinações da Organização Mundial de Saúde e também a partir do próprio governo alemão, né? Protestavam contra, reuniram algo em torno de 20 mil pessoas aqui em Berlim e, de repente, uma parte dos manifestantes resolveu propor a invasão do Parlamento Federal, aqui o Reichstag. Se vocês estiverem lembrados da história, o Reichstag aqui é um negócio complicado, é uma coisa nevrálgica, porque foi em 1933, em fevereiro, no final do mês, que os nazistas, hoje está mais do que assumido, provocaram o incêndio do Reichstag, puseram a culpa nos comunistas e usaram isso como pretexto para começar um fechamento, né, das instituições democráticas aqui na Alemanha. Quando houve esse movimento da manifestação de extrema-direita de vamos invadir o Reichstag, eu devo dizer que os cabelos aqui na Alemanha ficaram eriçados, assim, ficaram assim, né? Meu Deus, o que pode acontecer? Agora, pelo menos com as pessoas, assim, razoáveis nesse tipo de coisa. Mas nós estamos vivendo uma situação também muito perigosa aqui, muito delicada nesse particular. Não foi só aqui na Alemanha. A extrema-direita está manipulando esse sentimento, usando argumentos, defesa das liberdades individuais, etc., para se mobilizar contra essas medidas sanitárias. E um detalhe que é preocupante também é que existe gente de extrema esquerda que, em nome desse mesmo protesto, adere a essas manifestações. E isso é uma coisa realmente também muito preocupante. Embora eu devo dizer que a maior parte, tanto dos partidos liberais, quanto dos partidos de centro-esquerda, quanto os partidos de esquerda aqui, têm seguido um programa bastante razoável em matéria de defesa das medidas sanitárias existentes, né? E também, assim, devo dizer também que
observando na rua hoje, por exemplo, né? Hoje em dia, assim, o acordo com essas medidas sanitárias, com o uso de máscaras em supermercados, em lojas, etc., é muito maior do que há 2 ou 3 meses atrás. Eu vejo mais pessoas seguindo isso. Embora, sublinho, existe ainda muita resistência da parte de muita gente, sobretudo de jovens, de se adequar a essa nova situação. Perfeito. A gente quer agradecer aqui a participação do Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha, que trouxe para a gente aí um panorama sobre a pandemia do novo coronavírus aí na Europa, esse coronavírus que vem numa segunda onda e aí levando várias autoridades e países da Europa a tomarem medidas drásticas para tentar conter aí essa segunda onda de infecção na Europa. Flávio, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. A gente espera falar contigo numa próxima oportunidade. Até mais. Muito obrigado e lembro que, olha, se for o caso, daqui a algum tempo, eu poderei voltar a falar sobre a questão do ensino, especificamente. Na semana que vem, vai haver uma reunião específica aqui na sexta-feira, na Alemanha, para debater a questão das aulas presenciais ou não, etc. Como é que isso vai ser encaminhado daqui para frente. Até lá, muito obrigado pela participação. Namastê, cuidem-se todos e vamos em frente. Vamos defender a democracia na nossa terra, para não esquecer, né?